Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora, às 7h12, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã. Para o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, os principais assuntos dessa semana. Começamos a semana com uma boa notícia para a União da Vitória. O número de curados pelo Covid-19 aumentou. Agora temos atual apenas um caso ativo. Temos também detalhes para o estado de Santa Catarina. O governador, em live nesse final de semana, falou que vai reforçar a fiscalização, inclusive com o poder de polícia, para tentar colocar realmente o cidadão no eixo, já que o próprio governador, no final de semana, notou que muita gente está deixando a desejar no chamado isolamento social. E não é só nas cidades catarinenses. Aqui também, na região sul do Paraná, no final de semana, muita gente achando que era período de férias. Temos que manter, é claro, todos os cuidados quanto à proliferação do Covid-19. Esses e outros assuntos você vai acompanhar a partir desse momento na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan, que está no ar. Seja muito bem-vindo. Começo falando da previsão do tempo. A semana começa com muitas nuvens por aqui, mas o CIMEPAR diz que ainda não chove. A temperatura máxima hoje chega aos seus 26 graus. Ao longo da semana, até quinta-feira, muda-se pouca coisa. Realmente, as temperaturas ficam um pouco mais agradáveis, na casa entre 13 graus de mínima até 28 graus de máxima ao longo dessa semana, até quinta-feira. A boa notícia é que na sexta e no sábado há a previsão de uma mudança no clima, mas pelo esperado não deve vir muita chuva não. Realmente vai vir pouca chuva, somando em média de 10 milímetros, o esperado tanto para sexta quanto para sábado. E aí, então, na próxima semana é que esta condição de tempo seco realmente acaba se alterando. Por Santa Catarina, é o órgão que monitora a questão do clima nesse final de semana, falou que realmente o estado já não vive um período então de estiagem, e sim de seca, né, com os rios muito abaixo dos seus níveis normais, e até pede-se que a população economize água potável nesse momento. Então, até essa condição hídrica começar a mudar, isso vai se dar pelo menos já lá no final da primeira quinzena do mês de maio. Vamos ter pelo menos aí umas 3 semanas até que as chuvas começam a voltar de forma mais frequente e a situação hídrica comece aos poucos voltar ao normal. Então, população, nesse momento, mantenham claro a economia de água. O nível do Rio Iguaçu, nesta manhã, ele está com apenas 1,34 m. Realmente, a condição hídrica é bastante desfavorável nesse momento. E, no final de semana, muita gente realmente acabando passando o domingo dentro do rio, literalmente. Não estavam fazendo uma limpeza, não estavam recolhendo lá os materiais que tem, que inclusive seria uma boa oportunidade para fazer isso agora, mas estavam realmente a passeio, aglomerações em cima de aglomerações. Desde ali, principalmente entre as duas pontes, a Ponte de Ferro e a Ponte do Mrs. Caramela, muita gente realmente, e aí estamos nesse momento ainda complicado, onde só se deve sair de casa se necessário, se for ter que trabalhar, se for ter que comprar algo, e as pessoas acabam ignorando um pouco a questão do perigo. A boa notícia quanto ao coronavírus é que os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde em União da Vitória, no presente momento temos a seguinte situação: 11 casos suspeitos, 86 casos que já foram descartados. Atualmente temos um caso, ou seja, no total 6, atualmente 1, significa que temos 5 pessoas já curadas do Covid-19. E destas 6 pessoas, nenhuma precisou de internamento, ou muito menos, então, da utilização de ventilação artificial. A boa notícia, então, é que o número de curados aumentou, mas deve-se manter a guarda. A próxima matéria a gente vai trazer para você em áudio e vídeo é com o prefeito de União da Vitória, Santi Roveda, e também com o secretário de Saúde do município de União da Vitória, doutor aqui Ari Carneiro, que falam exatamente sobre a questão, a
preparação dos municípios, no caso aqui União da Vitória, para casos de Covid-19. Temos uma estrutura hospitalar que poucos municípios têm. Claro que essa estrutura hospitalar está na União da Vitória, mas também atenderá os demais municípios, se for assim necessário. Mas também a questão preventiva. O prefeito fala sobre as medidas preventivas que o município tomou e, na sequência, o secretário falará sobre a nossa estrutura hospitalar que temos aqui à disposição da população, caso se haja, então, a necessidade devido ao Covid-19. Acompanhe. A atitude proativa da Prefeitura de União da Vitória é em suspender as aulas de maneira ágil, mas com diálogo, né? As crianças são as que são assintomáticas e passam o vírus de maneira mais rápida, caso isso acabe ocorrendo. O comércio, como o Bachir falou, a gente suspendeu por um período o atendimento ao público, dialogando, conversando, sem nenhum tipo de atrito grave. Tivemos até por pedido das pessoas e do comércio, naquele período de quarentena absoluta, a suspensão do STAR, que retomou. Então, atitudes como a das máscaras. Também estivemos à frente pedindo para as pessoas se utilizarem, e com isso a gente percebeu até o Estado, o Brasil inteiro, indo no mesmo caminho. O que a gente quer sempre é cuidar de uma Vitória, sempre um passo adiante, estar nos precavendo da melhor forma possível. O vírus pode chegar, podemos ter mais casos, o que a gente não quer é ter nenhum óbito. Esse, vamos dizer, é a nossa meta, é não perder ninguém, né? Eu quero passar a palavra para o nosso secretário de Saúde, o Ari Carneiro, só para dar um diagnóstico bem resumido desse atual momento. Eu vejo o senhor prefeito, o Dr. Emerson, vice-prefeito Bachir, representantes das entidades, tanto da BNI como do São Camilo, imprensa em geral. Eu entendo, prefeito, que nesse instante, no momento mais importante, uma coisa que me sensibilizou nessa situação foi o judiciário ter no primeiro instante, e pela primeira vez que eu vejo na vida pública, o judiciário participar dessa maneira, Dr. Emerson, vir à frente, junto ao executivo, dizer assim, estamos aqui abrindo um espaço, naquele instante até pioneiro, né, Dr. Emerson? Isso é uma coisa importante que se diga. Outras comarcas podem estarem fazendo, mas ela partiu do judiciário. Então, nosso prefeito já agradeceu, e em nome da Secretaria de Saúde e de toda a sociedade de União da Vitória, também apresento meu reconhecimento e agradecimento. A cidade de União da Vitória, na sua epidemiologia, está exatamente dessa forma como o prefeito citou. 6 casos confirmados, todos os pacientes sem nenhum deles com complicação. O que é importante, a cidade de União da Vitória, quando vocês veem o boletim epidemiológico, nós procuramos todos os dias, pelo menos 1 ou 2 vezes, dependendo do número de casos, ser externado para a sociedade. Eles são casos todos coletados no material. Todos coletados no material. O município de União da Vitória hoje, percentual, é o município de maior número percentual de coletas para o Covid. Então isso é importante se dizer que nós tivemos esse apoio em cima da epidemiologia da Sexta Regional de Saúde, onde conseguimos esse material para fazer essas coletas. Muitas vezes vocês veem a outros municípios que até divulgam nomes, mas sem coleta de material. Descarta-se no olhômetro, isso não vale. Então, achômetro e olhômetro em medicina não vale. Você tem que ver a evidência. E a evidência na Vitória tem sido absolutamente real. Então, eu acho que eu não teria que mais delongar. Os percentuais de leitos de UTI, se olharmos Brasília, que é o melhor índice das capitais brasileiras, doutor, são 3 leitos a cada 10 mil habitantes. É o melhor índice. São Paulo são 2. Se olharmos 32 leitos para 57 mil habitantes, temos um índice bem acima de Brasília. Então, para percentual que se poderia, numa absoluta necessidade, utilizar. Então, essa soma que o judiciário hoje emprega e destina
para o município de União da Vitória de extrema valia e que com certeza será lembrado pelo resto da história de União da Vitória. Outras vezes poderão o judiciário fazer a mesma atitude, doutor Everson, mas o senhor foi o primeiro, e isso marca. Então, obrigado. Então, temos essa estrutura, claro, graças a esse grande apoio do Judiciário, que já divulgamos na semana passada, na ordem de mais de R$600 mil para a compra de 8 respiradores, que devem estar chegando muito em breve, né? Lembrando que são produtos importados, demora-se, claro, uma certa quantia de tempo para chegar e estarem sendo instalados e aí em funcionamento. Mas a estrutura hospitalar temos, que não seja necessário utilizar essa estrutura hospitalar, né? Que ela permaneça assim para atender demais tipos de casos. Mas quanto ao Covid-19, repito, União da Vitória, nesse final de semana, mais 2 anúncios de pessoas curadas. Com isso, sobe para 5 o número de curados e 1 caso ativo. E segundo a informação que me consta, claro que não vamos divulgar aqui nomes nenhum, mas essa pessoa aí, que é o único caso ativo, ela já está cumprindo a sua quarentena e está bem de saúde, né? Tem que se, claro, agora cumprir o restante dos dias. Acredito que no mais 2 semanas no máximo já poderemos anunciar aqui mais um caso curado em União da Vitória de Covid-19. Mas mantemos o alerta. E já depois do intervalo eu vou trazer esse alerta por parte de Santa Catarina. O governador vai reforçar a fiscalização ao cidadão. Agora são 7h27, de volta com o Jornal da Manhã, atualizando números aqui pela nossa região. A prefeitura que atualizou ontem os dados, né, dados recentes, então, foi o município de Bituruna também. Lá no município não há nenhum caso confirmado até o presente momento. Há apenas 15 pacientes, 15 pessoas que estão sendo monitoradas, né, com algum tipo de sintoma, por isso tem que ser feito este monitoramento, mas estão isoladas em casa. Já foram liberadas desse chamado, né, isolamento domiciliar 52 pessoas em Bituruna. Já foram descartados 14 casos, deu negativo. No momento, não há nenhuma notificação e nenhum caso em investigação. Então, continua sendo zerado o número também no município de Bituruna, dados bem atualizados por parte da Fundação Municipal de Saúde do município. E para Santa Catarina, o governador Carlos Moisés ele tem se mantendo contato com a população através de lives, né, em redes sociais do governo do estado. Nesse final de semana, a sua live foi no sábado, ontem não fez a transmissão. Mas no sábado ele anunciou algumas medidas importantes para ao longo dessa semana, principalmente o reforço na fiscalização. Porque algumas atividades, boa parte das atividades já retornaram no estado, claro, tendo que tomar algumas medidas, mas o próprio governador fala que tem notado muita gente na rua e gente que realmente não há necessidade desse momento estar. Não foi liberado ainda, né, a questão aí do isolamento social, né? As pessoas que têm algum tipo de comorbidade, as pessoas mais de idade, essas têm que a própria família buscar um jeito de proteger, né? Não dá só para a gente jogar na conta aí do governo municipal, estadual ou federal, que cuide, que dê máscara, que faça isso, faça aquilo. Nós temos que ter a nossa responsabilidade como cidadãos para não sair por aí transmitindo, ou nesse caso, proliferando o Covid-19. O vírus está aí, ainda nossa realidade local ela é bem tranquila, né, mas não dá para baixar a guarda. Por isso que em Santa Catarina o governador anunciou nesse final de semana, né, algumas medidas que estarão sendo anunciadas agora, a partir já de hoje, quanto ao poder de polícia e também a questão da vigilância sanitária. E ainda, ele pede encarecidamente que a população use máscara, use álcool gel, enfim, as medidas de proteção. Sempre lembrando que nós precisamos, aqueles que podem ficar em casa, esse é o comando que nós damos todos os dias aqui, avaliando caso a caso, dia a dia, atualização de dados e verificando o que a gente pode fazer de melhor para manter os números como eles estão, para não deixarem eles avançarem, tanto na questão do contágio em massa, quanto também na questão do número de óbitos que nós temos. E uma das formas de nós mantermos esses números estáveis é principalmente protegendo os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis são as pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma e bronquite. Também os indivíduos, as pessoas acima de 60 anos de idade. Os idosos também têm que ser protegidos. As gestantes também são um público especial nesse momento
de pandemia do coronavírus, os tabagistas, aqueles que têm o hábito de fumar, as pessoas que têm alguma condição imunodeprimida, ou seja, aqueles que têm tratamento recente contra câncer também estão nesse grupo, os portadores de HIV, as pessoas que são transplantados, os doentes renais também estão nesse grupo de risco. Portanto, você se identifica, sobrepeso também tem se mostrado como uma situação que normalmente agrega um desses outros fatores de risco. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, mas está com sobrepeso e já tem alguma outra comorbidade. Portanto, a importância de nós nos cuidarmos nesse tempo de pandemia, utilizarmos a máscara, fazermos a higiene das mãos, os ambientes onde a gente frequenta, mesas, e só frequentar lugares que estão seguindo, observando as orientações do governo do Estado no que diz respeito às normas de segurança, do afastamento entre as pessoas, o controle de filas externas e internas, a posição das pessoas, das cadeiras, enfim, da forma de entregar os produtos, daqueles que trabalham em todos os negócios que estão funcionando hoje, se eles utilizam-se de equipamentos de proteção individual para se proteger e também proteger você, cliente. Então, só frequente esses ambientes. Na semana que vem, nós vamos estar trazendo aqui as equipes que estão incumbidas de fazer a fiscalização do coronavírus, né, das normas da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da Covid-19. Ou seja, vamos trazer aqui a Vigilância Sanitária, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Nós vamos conversar com todos eles para que a gente possa mostrar para você, daqui para frente, esse período de convívio que nós teremos, que não se encerra agora, nós estamos iniciando esse enfrentamento à Covid-19, como que as forças de segurança, de vigilância, vão trabalhar utilizando-se do poder de polícia sanitária para coibir qualquer atitude, qualquer funcionamento irregular que não siga as normas de segurança nos estabelecimentos frequentados por cada um. Vai depender muito da atitude de cada cidadão para o Estado não retornar ao estado, à condição anterior. Ou seja, vai depender de como você está se comportando como cidadão e também como aqueles que têm negócios, estão funcionando com certas atividades, se eles estão seguindo regramentos. E, inclusive, o governo pretende acompanhar isso através de uma plataforma, de um sistema de informação, para que a gente possa saber os resultados, se todos estão, de fato, trabalhando adequadamente, para que a gente consiga calcular o impacto disso na nossa curva de contágio lá na frente, para que a gente evite óbitos. Então, o governo vai modular as ações de restrição de atividade através dessa atividade de fiscalização e também das informações que nós vamos levantar através da atividade de fiscalização. Essa será a grande novidade para a semana. Com transparência, nós vamos dizer como nós vamos funcionar, para que as pessoas não se surpreendam de eventualmente ter o seu estabelecimento fechado por falta, por não ter seguido as normas da autoridade sanitária. Então, com muita transparência, nós vamos mostrar como isso vai funcionar aqui, para que a gente possa, então, saber os pré-requisitos, né, a quem recorrer, como denunciar, enfim, e quais são os órgãos, de fato, fiscalizadores dessa atividade. Com o sistema único, com a parceria do sistema privado e com o modelo de hospitais próprios, hospitais filantrópicos, a gente consiga organizar toda a nossa rede de saúde para sempre responder à altura da sociedade catarinense. É o que nós estamos fazendo, investindo em todas essas redes, tanto nos hospitais privados, estamos fazendo chamamento público para aluguel de leitos de UTI, e para remunerar o hospital privado. Estamos repassando quase 300 milhões de reais para os hospitais filantrópicos, sem o critério de avaliação, de indicadores de avaliação. Estamos suspendendo este ano os critérios de avaliação dos hospitais, repassando o dinheiro excepcionalmente esse ano por conta da Covid-19 e também investindo nos nossos hospitais próprios, né, com a questão da ampliação de leitos de UTI. E, além disso, além desses três fatores, hospitais próprios, filantrópicos e também os hospitais privados, nós temos também a quarta estratégia, que é a estratégia dos hospitais de campanha. Na época de pandemia, eu acredito que nós podemos sermos muito mais fortes, unindo esforços através da ferramenta, inclusive, da informação,
para que a gente minimize o sofrimento de todas as pessoas que eventualmente estejam precisando de ajuda. E não esqueça, né, que ele que pode ficar em casa deve permanecer em casa, só frequente os lugares que de fato estão respeitando as normas de segurança e utilize na sua atividade do dia a dia a máscara de proteção facial, utilize o gel, o álcool 70 para sanitizar a superfície, água e sabão, lave as mãos frequentemente para que a gente troque suas roupas ao sair de casa, quando retornar em casa, deixe as roupas em local reservado, tenha os cuidados necessários. Eu vejo muitas pessoas vindo para cá agora, eu vi pessoas indo ao mercado e trazendo ali uma sacolinha plástica, né, com alguns alimentos dentro de mercado, enfim, levando para casa. Então, ao chegar em casa, retire essa sacola plástica externa, isole ela, lave suas mãos e assim por diante, vá sanitizando as embalagens, tire os produtos de dentro, se os produtos são lacrados, sanitize também os produtos e, de alguma forma, você vai ter uma condição mais segura de trazer produtos para dentro da sua casa e não trazer um contágio, né? Os produtos normalmente ficam expostos, várias pessoas tocam neles, as pessoas que manuseiam, não há garantias 100%, né, de que aqueles que entregaram mesmo no mercado não estejam isentos de um contágio. Então, é importante, antes de consumi-los, antes de utilizar, antes de deixar as embalagens irem para as geladeiras, fazer uma sanitização completa. Para finalizarmos essa edição regional, na área de segurança pública, na noite de ontem, o Corpo de Bombeiros de Porto União, juntamente com o SAMU de Irinópolis, foram acionados para atender a um acidente na região de Santa Cruz do Timbó. No local, o acidente foi na estrada que dá acesso à localidade de Rio Bonito, na região da Cachoeira, a uns 2 quilômetros da rodovia, onde um veículo acabou saindo de pista e capotando. No interior do veículo, 3 pessoas, um homem e 2 mulheres. Uma das mulheres e o homem tiveram apenas ferimentos leves, mas a terceira vítima acabou tendo ferimentos mais graves, teve que ser conduzida, portanto, ao Corpo de Bombeiros até o Hospital São Brás. O Corpo de Bombeiros não emitiu nota ainda nesta manhã, informando qual tipo de veículo envolvido nesse capotamento. E na área policial, várias ocorrências, lamentavelmente, de violência contra a mulher. A que chamou mais atenção foi na noite de sábado, na Marechal Deodoro, onde o indivíduo acabou agredindo a ex-esposa. Detalhe, a ex-esposa estava com um bebezinho de apenas 10 meses no colo. Pensa, estava levando socos, tapas na cara, segurando o bebezinho. Até que em certo momento o agressor acabou atingindo um soco na boca do bebê. Claro, sangrou. E ainda mais, tomou o bebê da mãe e fugiu sentido ao bairro Limeira. A Polícia Militar recebeu informações e conseguiu alcançar o indivíduo ainda na Marechal Deodoro, ali próximo à igreja ucraniana. Foi dada a voz de prisão e o conselho tutelar acionado, já que teve uma criança envolvida e agredida ainda pelo indivíduo. Lamentável situação. 7h38 agora, depois do intervalo você continua acompanhando as principais notícias de todo o Brasil aqui no Jornal da Manhã. A você, uma excelente semana. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.